Vibe Mundial FM. Olha o tema, reviravolta no mundo. Reviravolta no mundo. O que é isso? Eu vou fazer uma rápida apresentação e já entro no tema. Eu sou doutor em psicologia social pela USP e a psicologia social estuda muito essas questões sociais, o que está acontecendo na sociedade. E então, sou doutor em psicologia social e do trabalho pela USP, sou mestre em psicossomática e psicologia hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. E neste programa, esse detalhe vai ser muito importante. Eu quero dizer o seguinte, esse programa está sendo apresentado pela Rádio Mundial hoje, dia 5 de fevereiro, às 17h30, com reprise no dia 10/2, às 23h30. Falar quando eu estou apresentando é muito importante, porque nunca a data e horário de um programa meu foi tão importante de ser ressaltado, porque essa data e esse horário são importantes de serem ressaltados, porque eu falo de coisas que estão prestes a acontecer, tudo indica que irão acontecer. Então, pelas minhas pesquisas, é claro que não são pesquisas feitas na grande mídia. Então, pelas minhas pesquisas recentes, estamos às vésperas de uma grande transformação geopolítica no mundo, só que completamente diferente daquela que a grande mídia está noticiando. Então, estamos para assistir coisas muito importantes em termos de geopolítica mundial, coisas que já estão acontecendo, alguns fatos, mas os fatos que eu vou relatar aqui estão prestes a acontecer. Segundo a grande mídia, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos a partir de uma eleição honesta e autêntica. Então, nada de grave aconteceu e tudo mais. Agora, pelas minhas pesquisas, eu verifiquei que todo esse processo da eleição norte-americana será checado. Olha aí. E se houve fraude, os responsáveis serão julgados e até condenados se cometeram atos ilícitos. Eu vou repetir isso porque essa é a questão mais importante para compreendermos. Pelas minhas pesquisas, verifiquei que todo esse processo da eleição norte-americana será checado e, se houve fraude, os responsáveis serão julgados e até condenados se cometeram atos ilícitos. Se você quiser ver um programa meu no YouTube, assista no YouTube André Kepp, Fraude nas Eleições Americanas, ? E nesse programa eu já falo dessa possibilidade de fraude. Mas agora haverá uma checagem, haverá toda uma verificação. Agora, segundo a grande mídia, a posse de Joe Biden foi tranquila e sem problemas. Mas não é o que parece. Se investigarmos um pouco mais, né? Então, se nós investigarmos um pouco mais profundamente, nós vamos verificar que não é bem assim como foi noticiado, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, né? Ou seja, segundo as minhas pesquisas, que não vêm da desinformação feita pela grande mídia, todo o processo eleitoral nos Estados Unidos pode ser revisto, checado e questionado. Então, eu vou falar aqui aquilo que eu posso até esse momento e com algumas perguntas as quais eu posso responder. Mas essa revisão colocaria em xeque a posse de Joe Biden? Então, tá bom, André. Tá, vamos supor que isso aconteça. Vai colocar em revisão a posse de Joe Biden? Sim, vai colocar em revisão a posse dele.
Mas André, tá bom, tá. Mas por que que isso traria uma reviravolta no mundo? Porque Joe Biden pode não assumir enquanto presidente dos Estados Unidos. Eu vou repetir. Joe Biden pode não assumir enquanto presidente dos Estados Unidos. E se for provada a fraude, o verdadeiro presidente eleito, que no caso é Donald Trump, assumirá o governo dos Estados Unidos em 4 de março de 2021. Ô André, mas tem até data? Tem, até data. Não, André, mas não é possível. De onde você está tirando isso? São pesquisas que eu faço além da grande mídia, tá? Então, são pesquisas que eu faço em investigações bem mais profundas. Mas qual reviravolta essa mudança de presidente norte-americano traria para o mundo? Então, você pode me perguntar, André, tá bom, mas que mudança vai trazer? Então, vamos falar de geopolítica. A geopolítica de acordos econômicos e políticos no mundo mudará completamente. A forma de atuação de Joe Biden é totalmente diferente da forma de atuação de Donald Trump. André, mas esquece esse cara é carta fora do baralho. Então, é isso que eu estou trazendo aqui. Parece que não, por incrível que pareça. Mas você está falando de mudanças lentas e gradativas ou de mudanças imediatas, André? Então, você está falando de uma coisa que vai ter investigação, demorada, aquela coisa toda, ou você está falando de alguma coisa imediata? Estou falando de algo imediatíssimo. Eu estou falando de mudanças tão imediatas que podem começar hoje, tá bom? Dia 5 de fevereiro de 2021, quando este programa de rádio terminar, às 18 horas do horário de Brasília. Pode. Se não acontecerem hoje, dia 5, a partir das 18 horas, lembrando que esse programa terá uma reprise no dia 10, mas eu estou falando ao vivo no dia 5. As mudanças poderão acontecer no sábado, dia 6, ou no domingo, dia 7, ou até na semana seguinte. Mas tudo indica que acontecerão de uma forma muito breve, questão de dias, se não hoje, nos próximos dias. E aí vem algumas perguntas, né? Mas por que a grande mídia não está noticiando esses fatos que estão prestes a acontecer? Né? Não seria interessante a gente ter esses fatos ligando um jornal televisivo, né? Então, assistindo na televisão, um rádio, uma emissora de rádio famosa, não seria mais interessante que esses fatos fossem divulgados dessa forma? Pois é. Porque a grande mídia noticia geralmente o que interessa aos grandes meios de divulgação. Então, as notícias são aquelas que interessam. Aquelas que não interessam tanto não são divulgadas. E, com isso, a grande mídia não traz para a população as outras notícias que acontecem no mundo. Mas isso é fácil você perceber. Hoje a gente percebe isso mais fácil por causa das mídias sociais, por causa do YouTube, por causa das outras mídias. Antes havia um monopólio, né, da mídia televisiva, da mídia de rádio, né? Como eu disse assim, são muitos canais e poucos donos. Então havia um monopólio e aí as notícias eram todas iguais, né? Como eu inclusive falei num dos meus programas. Você assiste um noticiário de televisão, vai assistir o outro, são as mesmas notícias, muda uma coisinha ou outra, mas exatamente as mesmas notícias, faladas da mesma forma, quer dizer, então você logo descobre, bom, eu não vou nem assistir mais do que um noticiário de televisão, porque são sempre as mesmas notícias e os mesmos comentários. Aí você também pode me dizer, André, eu nem assisto mais.
É tanta desinformação que eu não assisto mais. Alguns não estão assistindo mais. Mas o que acontece? Você consegue essas notícias pelas mídias sociais. As mídias sociais estão tentando censurar páginas. Você deve ter acompanhado recentemente que censurou uma página. Então, as mídias sociais estão censurando páginas, mas sempre escapa. Então, você sempre vê as notícias. Então, o que realmente está acontecendo na Europa? Você sabia que em Viena houve uma mega manifestação contra as imposições do governo? Então, contra imposições, não contra direitos, mas contra imposições. E houve uma mega manifestação e os soldados lá de Viena, eu falo de Viena porque sou nascido em Viena, então me orgulho dessa manifestação, os soldados tiraram o capacete e ficaram junto com a população, perceberam que era legítima a população solicitar ou exigir, porque quem manda é o povo, vamos lembrar disso? Quem manda não é o governante. O governante está lá para servir o povo. Embora muitos pensem o contrário, que o povo é que está para servir eles, é o contrário. Quem manda é a população e os governantes estão lá para administrar e servir a população. Eles são servidores públicos e não mandantes, como eles se imaginam ou como eles pensam. Então a população saiu nas ruas, os soldados ficaram ao lado da população, tiraram os capacetes e, num gesto simbólico, que foi muito aplaudido, evidentemente, caminharam junto com a população porque perceberam que a população estava pedindo o seguinte: não queremos ser forçados a fazer nada. Se nós fizermos, é de nossa livre e espontânea vontade. É um direito e não um dever. Então não seremos forçados a seguir as medidas impostas pelo governo. E isso foi muito bonito que aconteceu na Áustria. Você não deve ter visto na grande mídia. Se você viu aí numa página do YouTube, você viu pelo Facebook, porque alguma coisa dessa manifestação veio, alguns noticiaram, mas geralmente pelas mídias alternativas. Claro que agora eles querem fechar alguns canais alternativos para que as notícias não cheguem à população, determinadas notícias, e só cheguem as notícias que interessam. Mas esse estado de coisas provavelmente vai mudar a partir dessa checagem que começa lá nos Estados Unidos, só que vai ter um efeito internacional cascata. Então, muito importante a gente perceber essa questão. Agora, você também pode me perguntar assim, André, mas o que nos interessa aqui no Brasil, essa possível reviravolta na política dos Estados Unidos? Isso é lá, nada a ver com a gente. Veja bem, tudo o que acontece nos Estados Unidos repercute no mundo inteiro. Então, isso que nós precisamos ter consciência. Nós não vivemos numa época em que o Brasil vive isoladamente do planeta. Não é mais possível. Nós estamos numa época em que as nações interagem, e interagem fortemente. Então, se houver uma mudança na política norte-americana, as repercussões no Brasil serão intensas e imediatas. Então, veja bem isso. Mas está acontecendo lá. Acontece lá, a repercussão é imediata no Brasil. A política norte-americana é a política mais forte do mundo, na atualidade. Tá? Na atualidade, é a política mais forte do mundo. Então, o que acontece lá repercute direto aqui. Então, presta muita atenção nessa notícia e veja as repercussões que essa possibilidade trará. Vibe Mundial 95.